Chamou Carlos e lhe disse, amanhã irei ver você. Nesse segmento, amanhã irei ver você, é exemplo de discurso direto. Colocando a frase em discurso indireto, precedido da forma verbal disse, a forma adequada seria. Então vamos aqui só lembrar, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, no conteúdo programático não tinha previsão de discurso, tá? Tipo de discurso. Sempre reforçando aquele negócio, né? A banca, ela cobra conteúdo sem estar previsto, tá? A mesma coisa que a situação de comunicação, situação de fala, né? Comunicabilidade e tal, também não estava previsto. Está lá a interpretação de texto, a banca falou e cobrou um monte, né? Beleza, pressuposição e tal, o banco cobrou um monte, não estava previsto no edital, tá? A mesma coisa que tipo de discurso não está previsto, só que, como ela pede também a parte de reescrita, articulação de frases e tal, está embutida ali, eu posso subentender uma reescrita ali, a partir dos tipos de discurso. Ah, então ela pode cobrar. Que na realidade ela pode cobrar o que ela quiser, ela não volta atrás, tá? É essa mesmo. Então vamos lá, nesse caso aqui, tipo de discurso. A gente então trabalhou na aula de tipos de discurso, tá? A gente identificou o discurso direto. Veja bem, chamou Carlos e lhe disse, dois pontos. Aí você vai notar que o sinal de dois pontos, ele marca pra gente a projeção da fala de alguém, então esse é o discurso direto, tá? Esse discurso direto apresenta o verbo dissende, ou o verbo também de elocução, né? O verbo disse. E esse verbo de locução, ele aponta para o leitor que o caso aconteceu no passado. Olha, Carlos chamou Carlos e lhe disse, e disse a ele lá no passado, amanhã irei ver você. E aí, o jogo que a gente fez na aula teórica sobre tipo de discurso é mais ou menos o seguinte. Vamos aqui perceber o seguinte, tá? A gente tem que retratar isso no discurso indireto. Vamos só lembrar então, discurso direto e discurso indireto. No discurso direto, o personagem ele fala diretamente conosco. Vamos supor então que, da mesma forma que a gente viu na aula, que o personagem ele está lá na Austrália, no ano de 2010. E você, narrador, você é o narrador, e você está em São Paulo, no ano atual, no ano da prova, 2021. Mas o personagem falou, lá na Austrália, tá? Lá na Austrália, em 2010, amanhã irei ver você. Então você está contando um caso, né, do Carlos, de uma pessoa com o caso, olha, então o Astolfo chamou o Carlos e disse ao Carlos, dois pontos, lá na Austrália em 2010, aí vem a voz dele, lá daquela época, tá? Amanhã irei ver você. Então veja bem, o você aí é quem? Carlos. Concorda comigo? Porque ele chamou o Carlos e disse a ele, ao Carlos, amanhã irei ver você. Então o Astolfo, que está lá na Austrália em 2010, ele disse isso, amanhã irei ver você. Quem é o você para o Astolfo lá na Austrália em 2010? Você é o Carlos. Concorda comigo? Aí você Arnaldo, você está em São Paulo em 2021 e você vai retratar o que ele falou. Então são dias, é o tempo diferente, você está no ano de 2021, ano da prova, tá? Você está em lugar diferente, tá? Você está em São Paulo, está na Austrália. E outra coisa, o você do personagem, ele estava conversando com o Carlos, não é o você do narrador. O narrador está simplesmente relatando, ele não está conversando diretamente com o Carlos. Sei lá, de repente o Carlos até morreu, né? Ah, terror. Então, ok. Então tem que fazer alguns ajustes ali, correto? Então veja, lá em 2010, vamos colocar essa ideia, tá? Lá em 2010, o amanhã do Astolfo, que conversou ali com o Carlos, tá? O amanhã dele é o amanhã do narrador? Não, cara. Pô, o amanhã do cara que está lá em 2010 é diferente do cara que está em 2021. Concorda comigo? Então, na realidade, na transposição tem que ser o quê? No dia seguinte, sim, eu vou inserir então a conjunção integrante que chamou o Carlos e lhe disse que no dia seguinte, não é amanhã, porque ele está em 2021, pô. O Astolfo está lá em 2010. No dia seguinte, aí sim, então amanhã vira no dia seguinte.
Então não cabe o amanhã, porque o amanhã do narrador é diferente, correto? Olha, fora. Ah, sim, então no dia seguinte, ao dia seguinte. Show, beleza. Tranquilinho. Outro detalhe. O Astolfo está em 2010, tá? Está em 2010. O futuro do Astolfo, lá em 2010, é o mesmo futuro do narrador que está em 2021? Não. Ah, terror. Então, aí a gente tem aquela tabelinha, lembra? Que a gente mostrou na aula de tipos de discurso. Então, quando o personagem, no discurso direto, utiliza o futuro do presente, o narrador, que já está no futuro, ele vai utilizar o futuro do pretérito. Porque para o narrador que tem 2021, o futuro do Astolfo é um futuro do passado, porque o Astolfo está no passado. Concorda comigo? Então tem que ser, no discurso direto, a voz daquele personagem no futuro do presente vira transposta para a voz do narrador para o futuro do pretérito, lembra? Beleza, então na voz, né, do Astolfo lá, amanhã irei ver você na realidade, amanhã, no dia seguinte, ele iria ver alguém. E veja que o você mudou a referência. Concorda comigo? Porque na realidade o narrador não está falando diretamente com o Carlos. Então a gente já também elimina aqui pela palavra você. Olha só. Então, olha só, eu não vou nem falar de tempo verbal, tá? O amanhã do personagem Astolfo de 2010 é o dia seguinte do narrador que está em 2021. O você do Astolfo, ele estava falando com o Carlos, o você dele é o Carlos, né? Então ele tratou como você. Só que o narrador não está conversando diretamente com o Carlos, ele está contando sobre os dois. Então, nesse caso, ele não vai utilizar o você, ele vai utilizar um pronome de terceira pessoa, o. Por isso não cabe você. Então, só por isso, olha, nessa relação aqui do advérbio, né? Amanhã a gente tem que tirar e você também a gente tem que tirar, a gente vê que a alternativa B de bola é a correta. E aí vem a ideia, que a banca queria que você observasse isso, olha. O futuro do presente, empregado pelo personagem, vira futuro do pretérito, empregado pelo narrador. Tudo bem? Então, bastante cuidado nessa transposição aí. A alternativa B de bola é a correta.